Dá para ganhar dinheiro com galinha caipira? Essa galinha tradicional de fundo de quintal, nossa conhecida e famosa pé duro, será que dá para encarar como um negócio, realmente trazer uma renda para você e para sua família com esse tipo de criação? É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu vou trazer alguns passos, alguns caminhos que eu acho muito interessante para quem quer trabalhar nesse formato. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de mais nada, é importante entender que nós temos diferentes objetivos. Quem acompanha o meu trabalho há mais tempo já sabe que eu sempre falo que não existe sistema caipira. O que existem são sistemas caipiras, no plural, porque nós temos diferentes interpretações, diferentes visões com relação ao sistema caipira, e a gente precisa respeitar, saber entender e respeitar isso. Por exemplo, tem um livro escrito pelos pesquisadores da USP, esse aqui que está aparecendo aqui para vocês, eu tenho ele aqui inclusive. Ele traz 3 tipos de definições de sistema caipira: um mais de negócio, um mais de adorno, de contemplar a beleza dessas aves, um mais de subsistência para consumo da carne e dos ovos, só que também tem uma venda de excedente. Então é muito complexo esse universo. E aqui na Escola de Avicultores a gente trabalha a produção de ovos caipiras mais como um negócio, utilizando linhagens comerciais, ração balanceada, estrutura, todos os eixos que são importantes para ter sucesso, para ter lucro com a produção, mas olhando como um empreendimento. Só que a gente tem essa possibilidade, e aí a gente entra no aspecto de mercado. Apesar de falar em sistemas caipiras pé duro, de fundo de quintal, olhando do aspecto de mercado, nós temos esse potencial. Porque a gente briga muito com a questão de cor de casca, muito mesmo, para a escolha da genética relacionada à cor de casca. E por que isso? Porque é o entendimento do nosso consumidor. O consumidor quer diversidade de casca para remeter a esse sistema caipira. Só que além disso, tem um nicho de mercado que nunca vai aceitar o ovo caipira advindo de linhagens comerciais, com ração balanceada. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Não vamos mudar a percepção, a cabeça das pessoas. Nós temos que nos adaptar, e é isso que a gente faz quando escolhe linhagens que vão compor ali o meu sistema de produção relacionado à cor de casca, diversificada, e que vai trazer, que vai remeter essa característica. Mas mesmo assim, quando a gente não consegue enganar o consumidor, que ele não vai entender de jeito nenhum que as linhagens são caipiras, vão produzir ovos caipiras, que ela comendo ração ela vai produzir ovo caipira, não tem jeito. Tem essa visão, tem esse negócio. Tem um outro ponto importante aqui também, que me fez refletir um pouco mais sobre isso. Inclusive esse vídeo ele está muito vinculado a essa mensagem que eu recebi no Instagram. Falando em Instagram, um parênteses importante aqui, se você ainda não me segue lá no Instagram, tô deixando o arroba aqui, é Escola de Avicultores. É só colocar lá no Instagram, Escola de Avicultores, tudo junto, você vai me achar todo dia produzindo conteúdo, conversando aí com vocês, abrindo caixinha de pergunta para interagir, então corre lá e me segue. E é lógico, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque toda segunda e quinta, 8 horas da noite, impreterivelmente tem vídeo novo da escola, sempre um tema atualizado e uma discussão aprofundada sobre a nossa atividade. Então se inscreve, deixa o joinha aqui pra gente na escola, é a lista de chamada. Como numa escola a gente tem aí a presença, marca a presença nessa aula, nesse vídeo, e já deixa o joinha. E voltando aqui à nossa discussão, o que me chamou a atenção, olha essa mensagem, lê comigo que ela é muito interessante de ser analisada. Eu sou ovo-vegetariana. O único produto animal que consumo é o ovo, porque compro de uma amiga que as galinhas não vivem presas em gaiolas, sem ciscar. Senão até os ovos eu tiraria, e falo que os ovos que compro são de galinhas soltas. Mais do que isso, além de a galinha ser solta, tem uma outra percepção que a gente pode adotar, que é a relação de comprar da amiga, de conhecer esse sistema. Então esse nicho de mercado ele existe. Um nicho gigante de mercado que só entende ovo caipira
como esse sistema de galinha pé duro de fundo de quintal que a gente vai falar aqui agora. E esse movimento que vem crescendo de ovo-vegetarianos, como a moça me colocou aqui, aí mandaram uma pergunta lá para ela, qual é o seu entendimento sobre o mel? E ela falou, mel é produto de origem animal, eu não consumo, só consumo o ovo da minha amiga. Porque tem outra vertente aqui importante, que é a relação dos machos das linhagens. A gente sabe que para produzir fêmea e macho, temos 50% de chance, a natureza é biologia. E a gente só aloja fêmea para produzir ovos, então os machos da linha de postura, eles são eliminados. Isso é uma contestação gigantesca desse mercado que é vegetariano, que está crescendo demais. Só que eles querem até consumir um ovo desde que essa galinha seja criada de fundo de quintal, que você não faça o descarte dela, que você mantenha os pintinhos que nascem ali no sistema. Você não vai eliminar o macho só porque ele é macho, você vai manter ele lá como galo, depois vai fazer uma galinhada num domingo. Então essa perspectiva de mercado que tem crescido muito, tá de olho nesse nicho muito específico que é da galinha pé duro, fundo de quintal. Então é por isso que existem diferentes tipos de sistemas caipiras. Existe o das linhagens comerciais, ração balanceada, que é o que a gente mais trabalha, mas também a perspectiva de criar de fundo de quintal, mas olhando, visando esse mercado que está crescendo bastante. E nesse sentido eu queria trazer alguns insights aqui para vocês, para quem tem esse tipo de criação ou quer começar com as galinhas pé duros ali de fundo de quintal, que já tem para o alto consumo da família, mas vislumbra, projeta ter renda, ter lucro com essa atividade. Vou trazer alguns insights importantes divididos nos eixos que a gente trabalha. O primeiro eixo que eu queria chamar a atenção é da infraestrutura. A gente vê muito por aí galinheiros muito acumulados, cheio de coisas acumuladas dentro do galinheiro. Então é um monte de pedaço de pau, ele é extremamente fechado. Às vezes a gente tem aquela visão de galinheiro que tem que ser protegido, galinheiro fechado. Mas não, galinheiro tem que ser aberto. É mais barato até muitas das vezes utilizar materiais que vão deixar o galinheiro mais aberto do que encher ele de coisas, de materiais, vão fechar muito e vai afetar a ambiência, qualidade do ar, vai afetar o calor, que é muito importante para as galinhas, mesmo caipira, pé duro, que vai viver muito tempo lá fora, mas ela também tem uma hora de se recolher para o galinheiro, para dormir, para fazer a postura dos ovos. Então é importante ter uma boa estrutura. E aqui eu não estou falando de dinheiro, de estrutura cara, estou falando de aproveitar o que tem disponível no sítio mesmo, reaproveitar materiais, mas um cuidado para deixar clean, como a gente fala. Não precisa de muita coisa, são comedouros, bebedouros, puleiros bem feitos, ninhos bem estruturados, galpão aberto. Muitas regiões aí do Brasil que é muito calor, eu não preciso, aliás, não devo fazer aqueles galinheiros fechados. Dá um pé direito um pouquinho mais alto aí para esse galinheiro, deixa ele aberto, tenha lá uma telha que tem uma caída muito pronunciada, né? O beiral que a gente chama, um beiral maior de 1 metro ali, para evitar chuva dentro do galinheiro. Põe uma cortininha, uma lona também, pode ser até saco de ração utilizado. Você faz ali uma costura, cria uma lona e aí você fecha nos dias mais frios, no dia que está chovendo e deixa sempre aberto se não tiver necessidade de fechar. Então é pensar nessa infraestrutura para o melhor bem-estar das aves. Manter um ambiente limpo, manter um ambiente arejado. Limpo e arejado é o principal fator. E isso independe do tamanho, se é grande, se é pequeno, se é um galinheiro X, Y, Z. Esse cuidado, ele é independente do tamanho e do quanto de dinheiro se tem. Ele está relacionado mesmo a cuidado, de pensar num ambiente limpo e arejado. Isso é o mais importante. Agora, olhando para a questão da genética, como são galinhas pé duros, sem raça definida, né, que estão ali no fundo de quintal se reproduzindo, é importante a gente tentar buscar uma melhora dessa genética, olhando para as características das aves e dos machos. Então isso é muito importante. Eu tive esse insight também recente, estudando um pouco mais sobre aves ornamentais, conversando com especialistas em aves ornamentais.
Eles batem muito na tecla de reproduzir o que realmente importa, o que realmente vale a pena. Não adianta você ficar reproduzindo um monte de coisa que não tem comércio, não tem valor. No caso do ornamental, serve para a mesma questão da galinha pé duro de fundo de quintal. Definiu ali que seu objetivo é produzir ovos, é produzir carne. Começa a olhar as galinhas com esse critério. Começa a selecionar algumas aves que são melhores para manter no plantel. Então você vai comer, vai vender as que são piores e as melhores você vai deixar para reproduzir. Então tem algumas características muito importantes para se observar das galinhas aí no quintal. Ver a questão da saúde, se elas estão saudáveis, se elas não têm nenhum defeito no aprumo de andar, de se locomover. Ter uma boa conformação corporal, isso é muito importante porque está relacionado ao desenvolvimento dela. Então, se ela teve um bom desenvolvimento no seu sistema, do jeito que você cria, significa que ela é mais adaptada para a sua realidade. Então é ela que tem que compor o seu plantel e você vai multiplicar essa característica. Se ela está muito mirrada, pequenininha, demora muito para crescer, para se desenvolver, a crista, a barbela são indicadores fundamentais para a gente analisar. Então eu vou olhar também crista e barbela. Se elas estão ali com crista muito pequenininha, barbela pequena, eu não vou manter essa ave no meu plantel. Eu só vou selecionar as que têm crista e barbela bem desenvolvidas, boa conformação corporal. No caso da produção de ovos, por exemplo, até na questão da carne, que tenham boa habilidade materna. Então se você vai fazer o choco natural, tem galinha que não choca muito bem, que às vezes põe lá 13 ovos e acaba chocando 5, 6, ela não fica muito no ninho, sai toda hora. Tem galinha que é mais habilidosa nesse sentido de manter os pintinhos ali mais próximos, você chega perto ela fica louca, né? Isso é uma característica de uma boa mãe aí que a gente quer quando trabalha com reprodução natural, com choco natural. Então essa questão da habilidade materna para você sempre ter as pintainhas, os pintinhos é importante. Pintinhos saudáveis dependem de mães saudáveis e que protejam eles aí no início. Característica extremamente importante que são os ovos, a produção de ovos de maneira geral. Então é selecionar as melhores botadeiras. Você sempre sabe, ó, aquela galinha bota bastante. Então você vai fazer alguma coisa aí num fim de semana, vai vender ela que surgiu uma oportunidade ou tá precisando de uma grana, vende não ela que é a boa produtora, mas a outra que produz um pouquinho menos. E essa boa produtora, você vai manter ela no sistema para colocar com um galo ali para ela reproduzir e trazer as novas gerações dela, daquelas características. Mesmo elas espalhadas de fundo de quintal, sem você ter muito domínio e controle, pela cor você sabe qual está se desenvolvendo melhor, pelo tamanho, pelo jeito. Então é sempre selecionar as boas galinhas do quintal e manter elas no sistema de produção para ficar para reprodução. Reprodução que depende de um macho, de um galo. E a escolha do galo é extremamente fundamental. Cabe a mesma linha de raciocínio para as galinhas. Então eu vou observar ali o galo que teve bom desenvolvimento no meu sistema de produção, significa que ele é mais adaptado ali, que ele tenha boa conformação corporal, que ele não tenha defeitos, que eles sejam vigorosos, sadios, que eles não tenham defeitos de aprumos. Tudo isso é muito importante. Manter galo jovem. Então deu 2 anos, 3 anos ali, troca o galo, põe um novo reprodutor, porque ele vai perdendo um pouquinho essa capacidade de reprodução, de virilidade conforme vai passando os anos. Então para manter sempre oxigenando um sistema, sempre troca o galo, sempre mantém ele ali 2, 3 anos na produção. E aqui entra aquela questão fundamental, introduzir os animais certos. Você tem 2 caminhos aqui. Observar na vizinhança, comprar de parceiros aí alguns galos, fazer trocas ou comprar até raça pura, dependendo da sua característica, você vai melhorar. Então, por exemplo, a Rhodlã, que todo mundo conhece, a Rhodia, né? É uma raça pura, na verdade, que ela é uma boa produtora de ovos e também produz carne de dupla aptidão aí. Chega a produzir 200 ovos num ciclo. Estamos falando de uma pé duro que vai produzir 70, 80 ovos num ciclo, principalmente quando ela não recebe ração balanceada.
Só que só de eu colocar uma raça pura, introduzir um galo puro no meu sistema de produção, eu tenho uma melhora das galinhas, uma melhora na produção, na deposição de carne, se elas não têm muito essa característica de ganhar peso com uma frequência, com um tempo aí bacana. Então eu posso apurar, posso melhorar minhas galinhas trazendo galos de fora, e esses galos de raça pura vão melhorar o meu sistema de produção como um todo. Então um insight importante que eu queria trazer relacionado a isso é realmente fazer as escolhas assertivas, mesmo que é de fundo de quintal. Deixa para reproduzir as melhores, deixa no plantel as melhores galinhas, os melhores galos. Ah, apareceu uma oportunidade de comprar uma galinha, você não tem muita certeza se ela é boa, ela não é aparentemente saudável ou bem desenvolvida, não compra, não coloca, não traz para o seu sistema galinhas que não têm potencial de melhorar o sistema de maneira geral, de produzir mais ovos, ganhar carne, claro, adaptada à realidade, que é a não utilização de ração. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. A gente não usa ração balanceada para esses sistemas caipiras de fundo de quintal. Tem até um recorte relacionado a isso em um livro muito bacana do Catonian, que eu respeito muito, um pesquisador, professor da USP inclusive. Ele tem um livro que chama Reconstrução Ecológica da Agricultura. É um livro antigo de 2001, ele está disponível para quem quer acessar. Tem bastante insight sobre produção animal de pequeno porte para agricultura familiar, e também alguns insights sobre galinhas, criação em sistemas caipiras. Esse recorte é muito interessante do livro dele, que ele expressa como é a realidade no Brasil de maneira geral nesses sistemas caipiras. Só que tem uma consequência disso importante. Olha só, tradicionalmente, para as galinhas caipiras criadas soltas, fornece-se uma pequena quantidade de milho pela manhã e outra à tarde. Porém, essas quantidades muito raramente chegam a atender a metade das necessidades energéticas das aves e menos ainda das suas necessidades proteicas. Desse modo, a produção depende em grande medida e fortemente com o que as galinhas conseguem por conta própria, que por sua vez depende do ritmo da atividade biológica em geral. Assim, a produção é normalmente mais elevada na primavera e verão, quando as populações de plantas tenras, insetos, minhocas e outros pequenos animais são mais elevados. Vocês sabem que eu não costumo ler trechos de livro aqui, mas esse é um insight muito interessante e importante. Trouxe várias questões à luz aqui. Uma delas é essa questão da atividade biológica e da necessidade de a gente ter um campo, um quintal para ela explorar que tenha potencial de ela consumir como alimento. Como ela vai comer só um pouquinho de milho ali, e milho é um energético, é uma fração energética da ração, mas ela não come ração, então falta proteína, falta vitaminas e minerais. O próprio milho, a criada de milho que a gente joga um pouquinho de manhã e no fim do dia, não supre as exigências dela. É por isso que ela se desenvolve mais lentamente, é por isso que ela não tem um ganho de peso considerável, porque primeiro ela não tem genética e depois ela não tem nutrição. Só que dá pra gente melhorar isso, dá pra gente melhorar sem gastar mais. Por exemplo, com a introdução de alimentos proteicos na ração. É o que falta muito para essa galinha, ela dificilmente consegue suprir comendo ali na natureza, a não ser que esteja muito bem diversificado, com uma boa variedade ali de plantas, de insetos para ela consumir no quintal. Caso contrário, a gente pode introduzir, por exemplo, a moringa oleífera. Apesar de ela não ser nativa nossa, mas ela se adapta muito bem ao Brasil, a climas quentes, secos. Ela produz muito, produz flor o ano inteiro, ela tem muita proteína nas folhas, além de vitaminas, minerais. Ela tem pouco carboidrato estrutural, é uma folha mais molinha. Então dá pra gente utilizar ela também como farinha para as aves. Eu posso ali pegar as folhas, plantar bastante moringa no meu sítio, sempre fazer ali, pode dar verde mesmo, ou fazer uma farinha, deixar secar, deixar as folhas secarem ao sol mesmo, depois triturar, não precisa nem triturar, que elas já vão por si só triturar, e fornecer isso aos animais, fornecer às aves. Se eu dou uma porção de milho e também coloco lá um comedouro de folha de moringa, de farinha de folha de moringa todo dia,
eu vou aumentar muito a minha produção, aumentar bastante o desenvolvimento dessas aves, porque eu estou fornecendo uma fonte de proteína. Aliás, na África rolou um trabalho muito interessante da Embrapa nesse sentido. Eles levaram a mandioca e moringa como alimentação das aves e melhorou bastante o cenário ali, parou muita mortalidade, doenças, teve um bom desenvolvimento dessas aves relacionado à nutrição, porque é uma galinha que não tinha muito acesso a carboidrato e proteína. De repente você começa a introduzir carboidrato de qualidade, que é a mandioca, e proteína, que é a folha da moringa, muda a nutrição das aves e ela responde, ela vai produzir mais. Então tem várias alternativas que você pode buscar que são fontes proteicas para plantar, para colocar no sítio e fornecer isso na alimentação das aves, na dieta dos animais, para melhorar o desempenho, para trazer mais ovos. Se você fizer esse conjunto de fatores que a gente discutiu aqui, que vai desde a infraestrutura, dar uma condição melhor no galinheiro, limpeza, um ambiente mais claro e arejado. Depois a gente vem para a genética, fazer uma seleção das melhores galinhas, sempre trocar o galo, fazendo seleção, e vir para a nutrição, buscar na natureza o que pode complementar, principalmente a fonte proteica, próprios insetos, né? Dá para trabalhar hoje em dia com a Black Soldier, já tem tecnologia e cada vez avançando mais, a gente trabalhar a produção de insetos para a nutrição das aves, fazer farinha aí da larva de inseto, é maravilhoso. Essas galinhas vão produzir muito ovo, vão suprir as exigências nutricionais, ter bom desempenho com alimentos alternativos que você pode fazer na propriedade. Tem que buscar, tem que ser curioso e ser pioneiro em algumas ações, mas o caminho está traçado e o mercado está aí. A demanda por esse tipo de ovo, por esse tipo de sistema mais tradicional, sempre vai existir e, ao meu ver, só vai crescer. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já deixa o seu joinha e seu like se você curtiu esse conteúdo. Um grande abraço!